Olá, galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café, vocês estão servidos? E escola. A nossa escola aqui, a nossa escola virtual, a nossa escola à distância, dando continuidade sobre a nossa aula de Roma, tá? Como eu falei no início da aula passada, se ficasse muito grande eu ia fazer em 2 aulas. Então, nós já falamos sobre a fundação, a república a fundação, a monarquia e a república, e hoje vamos falar sobre o império, tá? Por que essa divisão? É um assunto muito grande, dificilmente se falar em 15 minutos, precisamos de mais. Recapitulando como terminamos a aula passada, com a chegada, desculpe só o barulho, tá? Porque a gente grava a aula em casa e sempre tem barulho, tá? De carro, de moto, não sei que os motoqueiros gostam de fazer esse som, mas deixa pra lá. Continuando, na aula passada terminamos falando sobre a ascensão de Otávio ao poder e ali começa o Império. A aula de hoje, Império Romano, aula esta voltada para alunos do primeiro ano de História, os nossos amigos amantes do conhecimento. Cafezinho? Estão vendo essa camisa bonita aqui, né? Tá. Saudações tricolores. Bem, pessoal, Otávio assume o poder e ali começa o Império Romano. Roma já é dona de um território muito vasto, muito extenso, tá? E durante o período de Otávio entra a questão da chamada Pax Romana ou Paz Romana. Otávio acabou com os conflitos internos. Ele manteve a paz com os senadores controlando eles. Como assim? Os senadores aparentemente mantinham o seu poder, tá? Porém, só que estavam que meio subordinados ao imperador, tá? E essa subordinação fazia com que Otávio controlasse esse poder. Ele colocou o exército nas colônias, as colônias romanas, tanto no Ocidente como no Oriente, tá? E existiam 2 tipos, tá? Existiam as que eles tinham que ter um exército mais permanente, por o povo não aceitar no Ocidente, só que na parte oriental, os reis orientais acabavam pagando só tributos. A gente vê isso muito em passagens bíblicas, por exemplo, Reino da Judéia, né, que pagava tributos a Roma, tá? Tem aquela frase do cristianismo, né, que consta na Bíblia, onde Jesus fala: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, porque a Judéia fazia parte do Império Romano, era essa colônia que fazia parte, pagava tributo. Só que em regiões como a França, como a Inglaterra, entre outras, o povo não aceitava, então havia o confronto. E no confronto, eles pilhavam, tá? Aí o termo pilhagem é você, no caso, retirar todas as riquezas daquele local, escravizar pessoas, tá? E colocar uma base, uma administração nova ali, um contexto novo, tá? Dentro desse contexto do Império surge a figura da cultura romana. A cultura romana ela se expande, tá? Por vários locais desse mundo conhecido. E essa cultura romana, pessoal, quem não fazia parte dela era chamada de bárbaro, tá? Mas bárbaro não é a torcida do Flamengo, não, tá? Tô brincando, tá, pessoal? Só pra ficar com vocês flamenguistas, eu sempre falo isso, tô brincando. Bárbaro não é aquele pessoal que agride todo mundo, não, tá? Que bate, não. Bárbaro é quem não tem a cultura romana, tá? E esse Império Romano, tá? Roma não só queria pilhar, ou seja, só as riquezas, no caso, a pilhagem das riquezas, não. Roma queria também expandir o seu estilo de vida. Então Roma expandiu o seu estilo de vida por todo o seu império, tá? Todos que pertenciam ao império deveriam gozar, tá? Se satisfazer da cultura romana, tá? Que deveria ser algo que todos deveriam cultuar porque era algo visto como perfeito, tá? Então isso se expande, tá? Voltando também nessa questão da Pax Romana, Augusto também utilizou muito da questão da política do chamado pão e circo, tá? Isso já existia antes, tá? Durante
A república também já existia. O que é o pão e circo? O povo está passando fome, o povo está passando necessidade. O que os romanos faziam? Batalhas de gladiadores, ou batalhas de gladiadores com animais. Os estádios cheios. O imperador dava o alimento, o pão, e o circo eram os espetáculos nos anfiteatros, principalmente as lutas de gladiadores. Tá? Então, esse era um meio de controlar a massa, controlar o povo. Tá? Esse mecanismo do pão e circo é muito utilizado sempre na história da humanidade. Um exemplo, volta do campeonato carioca em meio à pandemia. Tá? Apesar do índice de contaminação, de internação estar diminuindo, a pandemia ainda existe. O que eles querem, o que a política quer fazer? Vamos botar futebol para o povo assistir, que o povo esquece a doença. Isso é a política do pão e circo. Um episódio parecido no Brasil, o Campeonato Brasileiro de 1977, nos anos 70, durante o regime militar, 70, 80, 90 clubes. Para quê? Para controlar a massa. Isso eu estou falando de Brasil, tá? Tanto nessa época, como posterior e também anterior. Então essa politicagem do pão e circo é essa. Você vai dar o pão, vai dar o alimento, vai dar a diversão e o povo fica satisfeito. Tá? Dessa forma, Augusto controlava as massas. Tá? Com esses grandes espetáculos. Augusto ele fica durante anos no poder até morrer. E depois que Augusto morre, tá? Roma passa por diferentes dinastias, Júlio-Claudiana, dos Flávios, dos Antoninos e por último dos Severos. Tá? Só que tem uma particularidade nesses governos. Tá? Todos esses governos há crises, imoralidades pessoais, administrativas, e quem legitima esses governos, geralmente, todos esses governos é o exército. Tá? O imperador, para se manter firme no poder, ele precisava do exército ao seu lado. Nesse período também vai surgir a figura do cristianismo, tá? O nascimento de Cristo. O cristianismo ele começa a ganhar força, adeptos em Roma. Tá? No início, os romanos eles não vinham como empecilho, porque os romanos não proibiam, vamos dizer assim, de outros povos cultuarem os seus deuses, as suas religiões, desde que não negassem a divindade de César, tá? Porque, segundo a tradição romana, o imperador, o César, né, ele é um descendente de Deus, tá? E uma curiosidade para o título, tá? César ficou como um título para os imperadores por causa de Caio Júlio César, que simbolicamente, o general romano que ficou no poder, mas não era imperador, tá? O império começa com Augusto, não com César, mas em homenagem a César, César fica como um título, César, primeiro cidadão. Tá? E Augusto, no caso Otávio, se tornou Augusto, primeiro príncipe. Então, Otávio, César, Augusto, primeiro príncipe, primeiro cidadão. Mas temos imperadores com histórias, Tibério, da época de Cristo, Nero, Calígula, que nomeou seu cavalo como senador, fazia orgias com a sua irmã e transformou o Senado em orgias, deu até um banquete, vamos dizer assim, sexual. Vivia na imoralidade sexual o tempo todo. Nero, que segundo alguns relatos tocava lira enquanto Roma pegava fogo. Tá? A história de assassinatos da própria entrada de Nero no poder, quando a sua mãe Agripina dá frutas envenenadas para o imperador Cláudio, ele morre e Nero assume o poder. Tá? E outros tantos e tantos. Só que o império ele era muito grande, era muito difícil de administrar. Só que com o tempo, o povo oprimido ele começa a se fortalecer. Então, e Roma não consegue sustentar o seu poder. Tanto que no século IV, o imperador Teodósio ele vai tentar dividir, tá, esse poder, esse império, para ver se administra melhor. Fica o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, se torna o Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Só que não deu muito certo, não, pelo menos para os lados ocidentais. Tá? E o Império Romano do Ocidente ele vai cair no ano 476,
quando o líder germânico Odoacro vai lá, invade Roma e termina o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ele ganha uma roupagem, uma característica nova e vai durar até 1453. E chega aí ao fim do Império Romano do Ocidente. Qual a importância disso tudo? Todas essas características romanas que nós estudamos nessas duas aulas, elas vão influenciar, de certo modo, o estilo de vida ao longo dos séculos. Por exemplo, a sociedade ocidental baseada no cristianismo se desenvolve nessa época. O cristianismo ele vai ganhar o seu apogeu nesse contexto, como eu falei antes. No início não era discriminado, mas com o tempo, quando eles começaram a negar a divindade de César, o cristianismo ele vai ser perseguido, mas ele ganha um adepto, tá? Onde o rei Constantino, tá? Numa visão lá numa batalha, diz que foi guiado pela simbologia da cruz e venceu e torna e o cristianismo passa a ser visto com bons olhos, até que um tempo depois ele se torna a religião do império, tá? E aí, nesse fim de Império Romano, vamos ter uma das bases para o mundo medieval, que é o assunto das nossas próximas aulas, que vamos entrar aí. Espero que tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal para nós, novidades. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.